Fala galera, no episódio de hoje temos a presença ilustre de Duni, pioneiro no nicho de Discord dentro do YouTube, dono de um servidor de mais de 150 mil pessoas e hoje cursa Engenharia da Computação e tem como um de seus projetos um bot do Discord que está a mais de 100 mil servidores. Então cola aí nesse bate-papo, tem muita coisa boa aí pra você adquirir conhecimento, então bora pro vídeo, falou! Sim, galera, tamo aqui com ele, Duni, do canal Duni, no YouTube, que fala sobre Discord. Tamo também aqui com o Mr. Morebas. Dá um salve aí vocês dois, pô. Salve pessoal, tudo bem? Para quem não conhece, eu sou o Duni, como fui apresentado aí. O meu canal ele fala muito sobre tecnologia, comunidades, bastante aplicado no Discord. E trabalho com isso não só com o YouTube em si, com o canal, mas trabalho com comunidades, com tecnologia, com Discord já há alguns anos. E com isso vários projetos legais surgiram. E um projeto que eu conheci agora aqui com o pessoal, que foi aqui o Servidor de Estudos e Evidências, me chamou muita atenção e estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. E tu, Moraes? Salve gente, Moraes aqui, administrador aqui do servidor, estudante também, e é isso, vambora. Excelente. Cara, Duni, da onde que surgiu essa questão do Discord, mano? Era hobby ou você sempre quis profissionalizar isso? Como é que foi? Sobre o Discord em si, foi uma forma que eu tive ali no meu ensino médio para começar a praticar programação, que é a minha área de estudo, né? Foi onde eu segui ali depois do fim do ensino médio, de faculdade e tal. Então, o Discord ele permite você integrar ali, né? Fazer os bots e tal. Então, foi a forma que eu comecei a praticar, colocar os projetos na rua, que talvez por coincidência, mas hoje eu vejo que é uma ótima forma de você começar a fazer seus portfólios, né? Tem gente que faz muito, tipo, vou replicar um site como se fosse a Netflix. Beleza, você faz uma coisa ali, mas eu acho que é algo muito mais voltado para a realidade, para resolver problemas reais. Ou coisas que você realmente vai usar no seu dia a dia, eu acho que é uma forma até mais interessante de você aprender. Então foi assim que eu escolhi. E acabou que eu acabei, assim, eu tive muitas dúvidas nesse processo, percebi que não tinha em português um conteúdo para tirar essas dúvidas. Então foi aí que eu comecei a fazer alguns vídeos e o pessoal gostou, e com isso eu fui trabalhando em alguns projetos, né? O Discord se tornou uma rede social, assim como o Instagram, assim como o Twitter. Claro que ela tem suas particularidades, é mais voltado para o público gamer. Vai de encontro não, vai contra as redes sociais como o TikTok, que ficou muito forte hoje em dia, né? Que são muito rápidas, o Discord não, é mais de comunidade. Então, e eu acho que é exatamente até por isso que o Discord ficou muito relevante para marcas, para projetos, porque você perdeu, né, esse senso de comunidade com a criação de conteúdo muitas vezes, né, em algumas situações. Então, o Discord veio muito forte aí, e com isso o app cresceu, surgiram oportunidades de marcas quererem estar presente, de empresas, de. Então, surgiram várias oportunidades, e eu, como já estava estabelecido aí, eu comecei a trabalhar com isso. Então, não só o conteúdo. Então, foi basicamente essa, assim, como eu comecei e o porquê que eu comecei a levar isso mais a sério também. Foi basicamente isso. Fechou. E a questão de produção de conteúdo? Como é que você começou e por que você decidiu começar a gravar? Foi muito pelo que eu comentei de tentar tirar dúvida de algumas pessoas sobre algumas coisas que eu não achava em português, porque, cara, assim, o Discord, quando eu comecei, de fato, ele era uma coisa meio nichada, era uma coisa meio de tipo, sabe, quem trabalhava, por exemplo, no Discord era desocupado, assim como no início do YouTube, o Felipe Neto, sei lá, o PC Siqueira, que fazia vídeo pra internet era desocupado, ficava gravando pra internet, aí depois o mercado cresceu, surgiu publicidade, e aí isso se tornou uma profissão, né? Assim, isso aconteceu também no Discord, foi um pouco nisso, assim, era muito mais hobby. Mas aí quando eu comecei a criar, depois de criar esses conteúdos por hobby para ajudar outras pessoas, quando eu percebi que isso poderia ser uma oportunidade, isso me motivou. Então, eu não só postei um vídeo lá, deixei solto. Eu comecei a fazer mais e mais e mais. Foi um pouquinho por isso. Cara, eu acho muito interessante que tu empreendeu, de certa maneira, um negócio que, cara, é muito anormal. Eu não conheço. E, tipo assim, você é muito referência nessa questão, porque sempre quando eu procuro sobre algo no Discord, é a tua cara que aparece lá no YouTube. É só você, mano. Eu já assisti muito vídeo seu, porque, como eu falei, eu sou muito burrão com esse negócio de Discord, cara. Que doideira. Como é que foi empreender nesse nicho? E o que que te. Como é que você faz pra ter retorno dentro desse nicho? Mais com bot? É mais com
produção de conteúdo, às vezes administrando comunidade ou fazendo parceria com marca, que eu vi que você fez parceria com marcas grandes. Depois eu até queria ver como é que foi essa questão de como é que você arrumou essas parcerias com marca grande, né? Não, é assim, eu sempre gostei de criar projetos no geral, uma veia meio empreendedora, e Discord não foi a primeira coisa meio maluca, já mexi com esporte eletrônico, já tive marca de roupa. Então, assim, foi uma das coisas que deram certo, assim, eu falo muito isso, assim, você fazer projeto é muito bom, porque só precisa dar certo uma vez, você pode errar quantas você quiser, você precisa dar certo uma vez, e... E sobre o Discord em si, como monetiza, tem um pouco da criação de conteúdo, até um pouco de infoproduto, né? Tem o que um criador de conteúdo, principalmente voltado mais para conhecimento, né? Não tão, talvez, assim, não sou um canal de comédias de primeira instância. É, Então, tudo que um criador de conteúdo mais nichado nesse sentido faria. Mas eu também empreendo nesse sentido. Então, como eu falei, o Discord é uma rede social, as marcas querem estar presentes. E eu, como já uma marca estabelecida, com a minha, assim, como é que eu vou explicar isso, né? Mas assim, tenho a minha própria empresa, né, que tem soluções variadas inseridas no Discord, e aí entra desenvolvimento de funcionalidades, né, como se fosse uma software house, né, desenvolver bots, aplicativos que vão funcionar dentro para Discord. Tem um pouco também de gestão de comunidades, tem mídia, que eu acho que é uma coisa muito forte, muito mais palpável para marcas, né, de literalmente ter. Assim como você tem, por exemplo, Google Ads, Facebook Ads, você tem Discord Ads. Que Não tem isso, o eu não Discord sabia. Ads, Eu não mas a sabia gente dessa. faz. Não existe Discord Ads, mas a gente entra como se fosse, né? Você permite as marcas fazerem mídia no Discord. A gente fez vários projetos, assim, nas empresas que eu trabalhei, nas empresas que eu fui sócio e que trabalhei também. A gente trouxe isso para ser uma realidade, e aí as empresas querem, assim, o Discord é se você compara com o Twitter, você compara com. Claro, é muito mais nichado, assim, pro game. Mas o game também, assim, é um mercado. Assim, o mercado de games é maior do que o mercado de música e o mercado de cinema juntos, somados. Então, assim, é um mercado muito grande e as marcas querem estar inseridas. Então, aí vão surgindo as oportunidades de empresas grandes, então Samsung, Disney Plus, qualquer um que você quer falar, Ambev. Então, assim, a gente trabalha um pouco nesse sentido. Mas, assim, o que você vai fazer no Discord, eu já tive experiência, assim, como eu falei, comunidade, mídia, tudo, né? Então a gente, nas minhas empresas, foram muito voltadas nessa área. E, claro, também atendendo empresas menores, né? Tem empresa que tem o seu, assim, muita empresa usa para se comunicar, o Teams, o Slack, e tem como empresa que usa o Discord, que precisa ter um fluxo de trabalho ajustado lá, precisa de uma automação. Então tudo isso acaba gerando oportunidade aí. E é algo muito amplo, mas quando você junta tudo isso, você consegue algo mais. É um. Algo mais sólido, né? E qual. Acho Essa, que Fala aí, ficou meu. Moraes. não, essa ideia, né, do Discord Gamer e tal, era algo muito que quando eu entrei, assim, pô, eu uso o Discord desde 2016, 17, muito tempo, né? Eu nunca pensei que o Discord seria algo além de entrar, conversar com pessoas e jogar, né? Isso mudou assim total por agora, 2024, 23, na questão de estudos, né? O resto eu não fazia parte, né? Tipo, seguindo isso, quando tu começou a fazer as coisas e tal, qual é o momento que bateu a virada de chave em você que, nossa, isso aqui tá agregando muito na minha vida e eu vou focar nisso mais e mais? Tipo, o que que aconteceu pra você que chegou na sua mente, pô, tá dando certo. O que era um hobby tá se tornando um emprego, de fato. Eu acho que, naturalmente, eu acho que tá muito vinculado a começar a ter o mínimo retorno dessa criação de conteúdo, porque foi onde eu comecei, né? Então, quando eu comecei a fazer os meus vídeos, comecei a ter retorno de visualizações, a galera tava curtindo as dicas, os vídeos no geral. Foi aí que eu comecei a investir mais nisso, que era algo que eu já fazia muito por hobby, então é uma coisa que você já faz por hobby, você tem um retorno legal de audiência, de a galera curtindo, você só vai querer fazer mais e mais, e aí quando vem, né, pô,
primeira retirada de dinheiro lá do Google, que é o mínimo a $100, eu acho. Quando eu consegui, pô, R$ 500, nem lembro se na época era R$ 500, pô, velho, pra mim já fiquei muito feliz e já fazia isso de graça. Então isso me motivou mais. Comecei a trazer e pesquisar sobre como se dava a criação de conteúdo, já tinha uma experiência com isso, mas me aprofundei mais, assim, sempre foi algo que eu gostei muito, então foi algo que foi evoluindo nesse sentido, né? E aí, conforme as oportunidades, eu fui cavando oportunidades, essas oportunidades foram surgindo, eu priorizei mais isso na minha vida do que as outras atividades, como os estudos. E quando eu falo priorizar, não é que eu deixei de fazer, eu só administrei melhor o meu tempo nesse sentido, né? E foi aí que eu comecei a trabalhar nessa área, né? E aí, como eu falei, acho que a maior virada de chave foi quando, de fato, eu comecei a empreender em uma empresa grande com relação a isso, quando eu percebi que eu tinha uma empresa com mais de 25 funcionários trabalhando só com Discord, quando eu fui para Rio de Janeiro, fui para São Paulo fazer evento, quando fui premiado internacionalmente, eu acho que esses anos aí, hoje, 2023, 2024, foi algo que fez um pouco virar a chave também, né? Mas, como eu falei, foi algo muito gradual, assim, eu sou um cara que eu não arrisquei muito nesse processo, né? Eu fui assim, pô, tá dando mais certo aqui, vou priorizando mais minhas horas do dia. Teve que ter muita gestão de tempo. Em muitos momentos, pô, Dani, como é que você faz tudo isso bem? Eu não faço. Muitas vezes algumas coisas ficavam mal feitas, mas aí a gente vai aprendendo a gerenciar o tempo para que isso não aconteça. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Meu amigo, como é que você faz pra produzir conteúdo sobre Discord há 5 anos e sempre ter ideia do que tá gravando, cara? Eu já tô ficando maluco lá no meu canal de matemática, eu não sei mais o que falar, mano. Pois é. Não, assim, uma coisa legal, talvez, de falar sobre Discord é que tem novidade. Essa matemática demora um pouco mais, a galera inventar coisa nova. E eu acho que é por isso que eu acho que a gente consegue manter uma constância. Não é fácil, tá? Assim, às vezes a gente fica refém de novidade, né? Porque, assim, no meu canal a gente tem vídeos de diversos objetivos. São vídeos, né? Tem, vocês aí que entendem, são criadores, eu acho que estão atentos com certeza a isso, né? Que tem vídeos mais de cauda longa, são mais de novidades, vai pegar visualização hoje, amanhã, daqui a uma semana. E tem vídeo que não vai pegar visualização agora, mas. Eita, Travou. travou. Foi de Vasco, mano. Será que ele sabe que travou? Provavelmente não, Não. né? Ou se travou lá pra ele também, né? Alguma coisa. Deve ser o Discord. Não, não voltou não, mano. É que tu tá travado. É. Vai ser entrar. Eu acho que ele bugou. Tá dando ruim no Discord, no cara do Discord, meu parceiro. É o inimigo, é o inimigo. Será que não tá conseguindo abrir? Não. Que loucura. Ah, não é possível, cara. Que o Discord bugou pro cara do Discord, mano. Não tem como. Opa, eu acho que vai voltar. Tá carregando. Aí, Aê! foi. Voltamos. Estão me vendo aí? Estão me ouvindo agora? Sim, Então, sim. Pronto, dado problema de rede no Discord, mas voltamos. Eu tava onde? Desculpa. Caramba, agora eu não faço a mínima ideia. E a questão de conteúdo, né? Acho que a gente foca bastante em conteúdo de novidade, principalmente pro curto prazo, né? Mas tem muito conteúdo que eu posto hoje, né? Que não é de novidade, assim, não é assunto quente, que a galera vê aí durante 1, 2 anos, pra sempre. Então balancei um pouco nesse sentido.
né? Primeiro, eu gosto de fazer conteúdo que a galera vai ver por muitos anos, porque isso na soma ali é o que gera mais visualização. Cerca de 60, 70% dos meus views são de vídeos de muito tempo atrás. Mas eu preciso também tá dançando ali com o algoritmo, né? Se você faz um vídeo que ele não vai bem, o canal começa a não ser entregue, os vídeos antigos também. Então, fica nessa dança, né? Eu posto vídeos que são legais, que a galera vai pesquisar para sempre, né? E eu, ao mesmo tempo, vou intercalando com vídeos de novidades. E aí, por ser um aplicativo que tem as atualizações, isso gera um conteúdo legal para abordar, né? Mas, assim, você tem que ser criativo muitas vezes. É difícil você ter pauta para falar o tempo todo de fato. É um desafio bem grande. Como configurar a Lorita. Isso aí eu já vi. Clássico de procurar no YouTube e ver o vídeo tudo. Exatamente. Sobre a sua vida pessoal, mano, como é que é essa questão? Você falou que tava fazendo engenharia de software, como é que você chegou nessa faculdade aí? Como é que foi o processo pra você chegar Como é que, aí no curso? Como é que tá sendo? O que você quer da como sua é que, vida mais pra frente? como é que pensou nessa faculdade, no ensino médio? Ah, não vou fazer concurso, vou, no caso, sei lá, fazer só o Enem, enfim. É, eu acho que sobre o meu curso em si, foi algo que eu pensei muito. Eu acho que foi algo que eu sempre me identifiquei. Então não foi algo. Eu acho que as matérias em si foi algo que eu sempre gostei nos meus estudos de ensino fundamental, de ensino médio. Sempre gostei de mexer no computador, né? Eu gostava sempre de jogos, de games, e para isso eu tinha que aprender coisas, né? Como configurar. Então eu sempre fui muito conectado com isso de computação. Então, sobre as matérias mais voltadas para matemática, que é onde eu com certeza sempre me dei melhor. Então, para mim foi algo muito óbvio, assim, escolher uma matéria como essa. Prestei vestibular para a matéria. Por sorte, ali ainda, talvez se eu tivesse alguns anos atrasado, teria mais dificuldade, né? Porque isso foi um curso que ficou muito em alta depois da pandemia. Então, as notas, né? Aquela coisa de vestibular, talvez eu precisasse, talvez, mais um ano, não sei. Mas, graças a Deus, eu fui direto, assim, do ensino médio. Então, foi algo que eu já engatei. E foi uma base que eu tive para as coisas que eu faço, né? Assim, por mais que não necessariamente seja exatamente o que eu faço na minha faculdade, eu faço no canal, me deu um arcabouço bem legal para trabalhar com isso. E aí, sobre o que eu espero, né? Assim, é, eu, eu vejo o concurso como algo muito positivo, assim, tenho exemplos na família que seguem por esse caminho e vejo que é algo muito positivo. Então, para a galera que está estudando, eu sei como também é puxado, também porque acompanhei muitas pessoas nesse processo de perto, né, apoiando. Então, assim, é... mas acabou que para mim, pelo menos hoje em dia, eu acabei me identificando mais um pouco com o empreendedorismo, que vai muito de encontro, né? Então, no momento tô muito mais nessa área, assim, de futuro, de ter as minhas empresas, de construir meus negócios, principalmente aliado à tecnologia, que eu acho que é algo que me dá uma liberdade, né? As redes sociais também me dão uma liberdade de sair um pouco mais desse nicho. Então, é o caminho que eu tô preferindo agora, é o caminho que eu tô gostando, eu gosto de criar conteúdo, eu gosto de estar a galera acompanhando, ajudar o pessoal. Eu sinto que eu sou uma pessoa que também não sou preso, assim, sabe? Eu acho que é, são caminhos válidos para todo mundo, eu acho que você tem que olhar um pouco mais do que você se sente, o que você se sente feliz fazendo. Perfeito. Respondendo agora a questão, voltando, né, no caso, a questão das marcas, né, do contato com as marcas. Qual foi o contato mais inusitado e que talvez você tenha até falar assim, caraca, mano, eu tô falando com a galera de tal empresa pra fazer anúncio, não sei, um bagulho desse. Teve alguma situação assim? Eu tive muitos momentos assim na minha vida, assim, graças a Deus eu me encontrei com pessoas muito boas que me ajudaram nesse processo, né? Aliado também a um bom trabalho, com certeza foi muito importante, porque foi onde eu, assim, com essas oportunidades foram elas que eu consegui me destacar um pouco mais, né? E aí eu tive, como eu falei, eu tive a sorte de estar em empresas que conseguiam encontrar talvez essas oportunidades, de cavar essas oportunidades. Então, para mim foi muito, para mim foi muito legal mesmo.
ter a oportunidade de atender empresas grandes como Samsung, a Epic Games lá do Fortnite, Electronic Arts lá, que é do FIFA, né? Era FIFA, né? É EAFC agora, Seara, Disney Plus, por quê? Era uma empresa pronta para atender empresas que querem entrar no público gamer. E pelos contatos que eu tinha, elas tinham acesso a isso, eu tinha acesso a elas. Então isso foi muito legal. Não foi algo que foi do nada, não foi um presente que eu recebi de um dia para noite. Foi fruto de muito trabalho. Então eu não teve um dia que eu fiquei surpreso, mas cada cliente que a gente consegue, principalmente desses grandes, a gente fica super animado, super feliz de fechar um contrato, de fechar uma parceria, de conseguir colocar um projeto e dar resultado para esse projeto de empresa grande. A gente fez projetos super longos porque o cliente gostava, então a gente renovava, né? Então foi muito legal nesse sentido, mas coisas que eu assim, os marcos mais legais para mim foram marcos que não são necessariamente voltados a clientes, mas com assim, com prêmios, né? Eu tive um prêmio super legal que foi no The Clios, que é um festival de publicidade super grande, tipo, tem um Grammy e tem um The Clios, tá ligado? Eu consegui ser premiado com o projeto com o Boticário, por exemplo. Também consegui ser o super júri ao vivo, então eu inclusive no Prêmio Esportes Brasil, que eu fui super júri, eu consegui na live deles, né, apresentar o vencedor dessa categoria, que foi exatamente de comunidade de Discord. Então, esses momentos foram que me deixaram mais feliz em estar nessa caminhada como algo pessoal, né? Mas como profissional foi legal também construir, né, com as empresas, construir cases e cada vez ter a confiança mais dessas empresas. Mas algo que talvez seja importante, né, diferenciar, assim, que eu consegui muito mais trabalhar junto com as empresas por causa do meu trabalho no Discord, não necessariamente como Dune, eu não necessariamente fazia publi para essas empresas, né? Mas o meu canal, claro, me ajudou a ser uma autoridade nesse assunto. Então, com essa autoridade, com esse conhecimento, né, voltando mais para a área de business, foi quando eu consegui mais entrar em contato com essas marcas. E como é que foi, por exemplo, é, no caso eu queria saber de você, como é que é cada segmento do seu negócio, o que que você soluciona para as pessoas, por exemplo, essa questão aí que você falou, que você faz a publicidade, o que que você gerencia, vi que você tem alguns servidores, tipo igual eu anotei aqui, né, o Warlock Dungeons. Eu quero entender mais sobre cada projeto, até para eu conseguir te fazer perguntas sobre cada projeto para entender melhor, porque é um negócio muito diferenciado, cara. Então, os meus negócios hoje, a gente tem muitas linhas. Eu até vou ter dificuldade de falar de cara, assim, mas eu consigo dar uma visão geral. É, E de fato é algo que, assim, assim, se você gosta da área, se você quer empreender, se você quer criar os seus projetos, você muitas vezes, cara, vai ter que fazer um monte de coisa, e aí muita coisa vai dar errado, a maioria vai dar errado, algumas vão dar certo. E o importante é você estar criando, assim, não estar parado. Isso eu acho que vem muito do meu jeito de ser. Eu vejo que talvez não seja o perfil de todo mundo, mas eu acho que mesmo que você seja uma pessoa que talvez, pô, quero fazer um concurso, quero ter uma estabilidade, não quero empreender, talvez não seja o seu caminho, mas mesmo assim, eu acho que mesmo se você é um cara que quer algo mais certinho, você quer seguir um caminho mais linear, né, que talvez seja um pouco mais voltado para os estudos e não tão empreendedorismo, se bem que uma coisa não impede a outra. Eu acho que você deve ter esse sentido de criar coisa nova o tempo todo, ter ideias, colocá-las em prática, e foi assim que eu construí uma linha de atuação muito grande. Então hoje eu tenho a mídia minha, que é o meu canal. Hoje eu tenho os meus infoprodutos, que com a minha mídia eu vendo esses infoprodutos e também vendo de algum patrocinador. Pode ser meu ou de patrocinador, essa visibilidade é boa para isso. Mas na minha empresa a gente tem parceria com empresas, a gente tem projetos para usuário final. A gente tem o que chama, né, de SaaS, que está na moda, né, de fazer um software que o usuário usa ali, né, um software as a service, e você pode cobrar uma assinatura premium, como, por exemplo, é, sei lá, Photoshop, né? Photoshop Adobe cria vários aplicativos que você paga lá e a Adobe só precisa fazer manutenção. Então, hoje eu tenho, e as empresas no qual eu trabalho e sou sócio, a gente tem muito dessa flexibilidade muito grande. Assim, tudo que vem de oportunidade a gente está abraçando. E aí vem muito da tecnologia, né? E muito agora também da atuação dentro do Discord. É, para falar exatamente das frentes, Uhum. eu talvez não consiga agora, mas
porque são muitas coisas, tipo, vou dar um exemplo. Como eu falei, a gente tem um bot chamado Rio, né? Que para quem é mais assíduo no canal já deve ter ouvido falar, mas é um bot porque, vamos lá, eu crio vídeos, né, para YouTube. Eu posso monetizar como? Eu posso monetizar com a AdSense do YouTube. Eu posso monetizar vendendo algo de um patrocinador por fora, fora do AdSense. Eu posso monetizar algo meu, por exemplo, um curso. Mas, por exemplo, quando eu faço um vídeo você ensinando a você usar a Lorita, sabe como é que eu também posso monetizar? Ao invés de falar da Lorita, eu posso falar de um bot que é meu. E que esse bot Hum, também tem suas formas de monetização. Então vê que começa a abrir muitos caminhos que você consegue trabalhar. Então é algo nesse sentido, sabe? perfeito, cara. Agora, deixa eu dar uma lida aqui na minha cola. Esse, por exemplo, aqui. Esse o Alok e o Jansus, pelo visto, também reúne criadores. Como é que é essa parada aí de reunir também criadores? Que o Moraes tinha até falado comigo, eu não entendi muito bem. Perfeito. Essa aí é outra, um bom exemplo aí pra galera entender. O Alok's Dungeons foi uma comunidade de criadores do Discord pra gente conseguir, né, criar essa ponte. Por quê? No Discord, tudo bem que agora tem as missões, empresas muito grandes conseguem fazer as missões no Discord, né? Mas assim, pô, se eu quiser vender, se eu criei um infoproduto aqui e quero vender. No Instagram você vai lá, bota R$ 100, ele vai te mandar tantas impressões, você vai conseguir anunciar a sua parada. Mas no Discord a gente tem dificuldade com isso, né? E aí foi que surgiu a ideia de ter o Warlocks Dungeons, porque eu acho que esse é um ponto muito importante, você ir atrás dos problemas. Então, viu que isso era um problema, as marcas não conseguiam anunciar no Discord, que é um público muito bom para algumas marcas que querem atuar para a galera gamer. Então a gente falou, ok, por que que a gente precisa? A gente precisa de criadores e a gente precisa de marcas. As marcas para patrocinar esses criadores dentro do Discord. A gente já tem as marcas estão batendo na nossa porta. A gente tem criadores, mas poucos. O que que a gente vai fazer? A gente cria uma comunidade para que esses criadores sejam convidados e estejam participando. Porque quando as marcas quiserem fazer patrocínios, eu vou falar, ó, marca, esses são os criadores que a gente confia, esses são os criadores que vão ser legais para o seu nicho, faz a ponte. E aí gera um negócio, porque aí a gente tem a tecnologia para fazer essas publicidades de forma automática, e aí isso gera, né, um valor para ambas as partes. Então você vê que aí antes a marca não tinha quem patrocinar, os criadores não tinham remuneração absolutamente nenhuma para os Discord deles. E agora, se você faz um Discord, assim como você que faz YouTube, você pode ganhar um dinheiro. E as marcas agora conseguem estar presentes. Então, acho que a gente conseguir pegar esses problemas e deixar estruturados em projetos é algo que a gente faz bastante. E aí vão se criando várias frentes. Algumas dão certo, Dungeons deu super certo, por exemplo. Algumas nem tanto, a gente para ela e vai pra próxima, né? Minha mina fica falando muitas vezes isso comigo. Caraca, mas você vai, faz tanta coisa, aí para no meio do caminho e faz outra. Mano, mas é isso. Eu sou o que eu sou hoje em dia porque eu fiz um monte de coisa e um monte de coisa deu errado e uma ou outra deu certo, tá ligado? Enfim, Exatamente. essa questão Não aí vai ficar de, parado. de bot, mano. Qual foi ou qual é o bot que você acha que mais rentabiliza, por exemplo, um servidor? Pra galera que tem servidor, fala assim, pô, mano, um jeito de monetizar o servidor. O que, que você já fez ou já viu que falou assim, pô, mano, isso aqui dá bom? Ou coisas que dependem mais do nicho também, pode ser dito. Cara, tem muitas formas. Teoricamente, eu posso te falar várias. Você pode vender, tipo, VIP. Então, o cara tá no seu servidor ali, ele tem um status na comunidade mais legal, como se fosse algo, tipo, algo bem pseudo, como se fosse skin em jogos, né? Você tem um status ali, tem uma coisa bonitinha. É algo possível. Você pode vender os seus. Se você tiver uma audiência no Discord, você pode vender infoprodutos. Tudo isso eu vou te falar que é possível. Mas a que eu mais vi funcionando para mais quantidade de comunidades foi a questão da publicidade, recentemente, de fato, né? Através principalmente da Dungeons. Foi onde eu mais vi e eu consegui de fato ver isso, porque eu estava literalmente no meio do caminho, tipo, fazendo esse intermédio, foi onde eu vi mais montante de dinheiro, assim. Teve gente que ganhou, cara, valores que youtubers de 1 milhão de inscritos talvez façam no YouTube durante um período fazendo essas publis. Então, algo muito mais voltado para publi, porque a publi do Discord ela gera muito mais valor, porque é uma comunidade, o cara entra todo dia, o cara lê com cuidado, não é só um ad que aparece na tela dele. Então, isso gerou muito valor. Agora, existe um problema. Isso vai depender, né, de uma demanda que muitas vezes, pô, precisa, por exemplo, a Lox, né, Dungeons, estava fazendo esse intermédio.
O Discord, por um monte de outros fatores, começou a ferrar as empresas que querem trabalhar com Discord. A Dungeons começou a não fazer tanto isso. A Orlox não teve a oportunidade tanto de fazer isso, por causa do ambiente do setor. Né? Então, pô, aí esses servidores diminuiu talvez essa renda. Né? Então, é algo que ainda está um pouco caminhando nesse sentido, porque não é algo 100% estruturado. Talvez se compare lá na época do YouTube do início, quando a galera tinha que ter network, tinha Uhum. machinima, né? Os YouTubers tinham que. Então era uma coisa Machinima muito era mais. lendário, Era filho. uma coisa muito mais. Tipo assim, era difícil, tá ligado? Mas a galera que consegue achar as oportunidades, que conseguiu achar as oportunidades, aproveitou bastante e continua aproveitando, né? E a gente está no caminho para fazer isso crescer, né? Essa é uma das minhas missões também, dentro desse ecossistema. Não sei se eu respondi a pergunta. Faltou alguma coisa? Não, relaxa, era questão de monetizar, né? Porque eu tinha pensado, pô, uma coisa que a gente já usou aqui no servidor foi essa questão do VIP, mas pra automatizar tinha um bot, que aí era alguém que fez e ele ficava com parte da transação. Eu falei, mano, esse cara é um gênio miserável, eu nem sei como é que eu arrumei esse bot aí. Eu devo ter procurado, por exemplo, algum vídeo no YouTube e acabei pegando esse bot, tá ligado? Enfim. Sim. Rapaziada do chat, se quiser já mandar aí perguntas pro Duni, pode mandar. Moraes, tem alguma pergunta aí? É, cara, uma dificuldade que você encontrou, né? Porque o Discord tem alguns problemas assim que dá uma dor de cabeça, né? Que não é uma empresa muito acessível pra gente, né, chegar. Já teve algum problema muito grande assim que te deu uma dor de cabeça, que te deu um prejuízo, coisa do tipo assim? Completamente, assim. E não só eu, né? Assim, a Lorita vocês já conhecem, é um bot maior que tem, né, no Brasil. Ele tá aí há bastante tempo, foi divulgado pra caramba aí. E é um dos maiores bots. Chega a ser um dos maiores bots do mundo. E eles tiveram um problema, né? O Mr. Power Game, há 1 ou 2 semanas atrás, foi banido por um erro do Discord. Então, imagina, se por acaso alguém não olhasse lá dentro do problema dele. A Lolita ia morrer. Então, assim, e você imagina que isso é uma empresa que provavelmente gera milhões, dezenas de milhares de reais por mês. Então, pô, beleza, é um bom negócio, mas você tá no Discord, é um negócio seguro, né? As empresas, quando fazem sua operação, sempre levam em conta esse risco. Então, isso dificulta muito, porque o risco do Discord é muito grande. Né? Além desse caso da Lolita, teve o caso do BotGold, que é uma empresa gringa até muito maior. E o dono, ele deixou muito bem claro assim: cara, a gente passou por um perrengue, a empresa quase teve que morrer por causa do Discord, ainda não foi resolvido. Ele falou muito claro: ó, galera, você aí não construa no Discord. E eu também, assim, eu já tive projetos com empresas multinacionais, que a gente estava fazendo um projeto super legal, renovado, projeto rodando mais de um ano. E aí o Discord falou, pô, isso aqui eu não gostei, o servidor caiu. E eu não tive a mesma sorte que o Mister Power Game BR teve, por exemplo, de achar alguém que cuidava que resolveria ali dentro do Discord e ele resolveu. Eu não tive. Eu perdi um cliente ali um cliente, um dos principais clientes, que gerava mais valor, assim. Então, esse problema que o Discord tem, assim, o Discord é uma das piores empresas para trabalhar com, né? O trabalho que eu faço é apesar do Discord, não é por causa não é com o Discord, e isso é muito triste, assim, porque é algo definitivamente muito arriscado, né? É, e com certeza isso atrapalha, porque a gente não é algo que a gente tinha como saber. Talvez quando eu comecei eu não tinha como saber que o Discord ia lidar assim com os problemas. Então, assim, você consegue fazer projetos, mas o Discord, ele não é uma plataforma que te ajuda, né, definitivamente. Então, a gente tem que ir sempre com muito cuidado. Olha lá, estão falando aí no chat. Fala pro Duni que minha empresa quer futuramente fechar um contrato de publicidade. Vai lá no Arlock Dungeons, filho. É por lá que entra em contato. Entre em contato por e-mail, a gente tem uns e-mails aí, no contato arroba do Discord. Se quiser mandar qualquer coisa, manda por lá, que a gente olha, entra em contato. Eu fico muito feliz de ouvir as ideias aí das empresas para poder. Porque assim, é, uma das coisas mais importantes do meu trabalho é fazer essa comunidade brasileira, né, esse ecossistema, ele crescer. Para mim é muito bom, porque eu crio conteúdo sobre isso, é o que eu trabalho, assim, muitas vezes, assim, para mim é muito mais importante crescer o bolo do que querer aumentar a minha fatia, né? Porque se eu cresço o bolo, minha fatia também aumenta de todo mundo aumenta. Então, assim,
é algo que eu é uma estratégia minha, das minhas empresas, fomentar esse ecossistema. Então, como eu falei, a Dungeons, por exemplo, é uma coisa que o dinheiro vai para as comunidades, muitas vezes, né? Então, assim, se vocês tiverem qualquer ideia, galera, manda aí para mim. Perfeito. Qual foi a história mais engraçada que você já teve administrando servidores de Discord? Cara, engraçado é complicar, eu não sei dizer engraçado, talvez, deixa eu pensar, mas, cara, eu já tive que lidar com pessoas extremamente. Porque, assim, nas comunidades a gente lida muito com moderação. E como eu sou dono de uma comunidade, né, muito grande, assim, grande, relativamente grande, que é o Elite Lab, a gente lida com todo tipo de coisa, assim, né? A gente lida com pessoas querendo Maluco. resolver os problemas mais estranhos do mundo, né? Assim, coisas mais escabrosas. Então é algo que a gente lida muito. Não nada muito específico, eu acho, assim. Engraçado, não sei se é a coisa mais comum de existir, mas muitas coisas curiosas, assim, às vezes. Nossa, Ah, esse servidor aqui tem história, mano. Antes de entrar essa administração aqui e deixar tudo redondinho, era um caos, cara. Tá maluco, tem Acontece história, muito. velho. Tem história pra contar. E falando de servidor, o que você acha que um servidor precisa pra ele sempre se manter ativo e se destacar? Ele precisa ter uma fonte de pessoas entrando, né? Que normalmente é uma coisa mais fora do Discord, normalmente. Só principalmente se você quer de graça, né? Você não quer fazer um tráfego pago, aquela coisa toda. Tem que ter uma forma de divulgar a sua comunidade, né? O Discord, ele é o contrário de redes sociais mais rápidas como o TikTok. O TikTok você tem uma visibilidade muito grande, mas você não tem um engajamento, né? O TikTok é o Discord é o contrário. Então você tem que ter uma forma de estar trazendo essas pessoas para dentro, né? E aí se você tem uma rede social fora e divulgar aí já é ótimo. E você tem uma boa estrutura de engajamento, né? Dado que o cara tá dentro, você manter ele aqui, né? Porque aí o cara entra várias vezes. É, não, o Discord, ele, assim como outras redes sociais, né? Ele não é simples, não é matemática exata, não é fórmula mágica de você ter um projeto de sucesso. Mas eu acho que são esses os principais fatores. Perfeito, é. mano. Pô, um pouco tempo eu devo estar, pô, mexendo de fato por um ano. Pô, é cada coisa que eu já vi. Assim, nossa, de você dormir mal, de ver umas paradas assim absurdas que rola. Absurdas. Depois que eu entrei assim, em rede social, eu vi o quão ruim tem coisa por trás dos panos, cara. É muito bizarro. Infelizmente, é assim. É, por isso que, inclusive, a gente tem muita vaga de moderador voluntário. Pô, quero ajudar aí, filtrando as paradas no List Lab. A gente tem vaga pra galera voluntária, mas a gente bota até uma restrição de idade, né? Tem que ter uma idade mínima, porque muitas vezes você vai lidar com questões meio escabrosas, né? Tem coisas que, pô, você tem que ser maior de 18 anos pra conseguir moderar, né? Porque não é tão comum, eu não vou falar pra vocês que é uma coisa que acontece toda hora, mas às vezes tem umas coisas chatas que acontecem, tem gente querendo fazer besteira, né? E isso tem em toda a internet. A questão que o Discord, ele permite muito, dá muitas ferramentas para o servidor moderar. Não é só a plataforma modera automaticamente, eles têm filtros, mas eles também dão ferramentas para a comunidade mesmo se moderar. E aí, né, normalmente isso não acontece com outras redes sociais. E aí entra o nosso papel, e muitas vezes o cara que tá ali moderando vai ter que lidar com algumas coisas e acontece, né? Mas o importante é que tá lá para ver essa moderação. Cara, a respeito, se você pudesse voltar no passado e falar com o Dunizinho, tava começando tudo, fala assim, pô, mano, se eu fosse você, eu evitaria tais coisas, eu faria tais coisas aqui. É um aprendizado que você poderia dar pro Duninho do passado. O que você diria pra ele? Cara, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de ver isso, porque eu sinto que, cara, tudo que eu passei, né, assim, eu aprendi muito, e eu não sei se necessariamente voltar atrás e mudar faria algo, mas no meu processo. Talvez eu tivesse valorizado um pouco mais a minha saúde mental mesmo, porque nos últimos anos foi algo que eu abri muita mão por causa da alta carga de trabalho, de responsabilidades. Mas às vezes também você fica, pô, em algum momento da vida talvez eu teria realmente que ter dado uma ralada, porque realmente você tem que abraçar.
as oportunidades, os momentos corretos, não pode deixar passar. Mas eu tentaria balancear um pouco mais isso, porque foi algo que eu abri mão muito e tive, né? Hoje em dia eu tenho que fazer acompanhamento com um profissional para poder lidar com as emoções, porque é muita ansiedade. Até a própria questão de trabalhar com redes sociais, de YouTube, de lidar com hate, lidar com números. Você tem que estar muito bem preparado, né? Mas também quando você entra em empreendedorismo, startup, né? Fica muito complicado. A carga de trabalho é muito grande, mas não só isso, as emoções é. E é por isso que eu falo, né? Voltando lá para a pergunta de antes, muitas vezes não é para todo mundo. Às vezes você fazer seu concurso, se matar aí, fazer seu concurso, pegar um concurso massa, ganhar sua grana boa aí, às vezes é muito melhor, né? Às vezes até me pergunto, pô, será que não é melhor parar para estudar para o concurso, que às vezes não estaria passando por alguns problemas, mas é uma coisa que você vai lidando, entendeu? Então, a principal coisa é isso, né? Cuidar mais da minha saúde mental. Hoje em dia eu tô mais focando nisso, né? Não tô focando talvez no financeiro, poderia estar trabalhando mais, mas estou focando nisso porque é uma coisa a longo prazo. Eu não vou morrer de trabalhar daqui a 5 anos e morrer. Eu preciso vou viver, né? Assim, então é importante isso. Mas algumas coisas eu tomaria mais cuidado também, né? E falando mais de coisas pontuais, pô, eu já, como eu falei, eu tive alguns problemas com o Discord, de derrubar projeto grande. Tomaria mais cuidado com isso, né? Se eu soubesse antes, eu lidaria de forma um pouco mais cuidadosa, talvez. Né? Mas eu acho que só isso mesmo. Perguntaram aí, ó, É, qual foi desse quarto americano? pois é, eu não sei, acho que é porque deve estar parecendo vermelho em algumas telas, é meio roxinho. É porque eu uso muito o azul e o roxo nas cores do canal, porque é uma cor do Discord, assim. Acho que é isso que ele perguntou. Mano, eu teve um momento aí que teve uma assombração que foi lá e girou a Você abriu a maçaneta. porta. Ah, Eu foi. vi. É sinal alguém, ó. Cara, eu segurei a risada, eu falei, esse cara que é igualzinho minha mãe também, cara, que eu tranco a porta porque ela do nada aparece e aí vai atrapalhar a gravação. É isso, aí eu sempre tranco, porque a galera, pô, vem tá, o meu estúdio aqui, meu quarto. A galera vai entrar, eu, pô, tranquei, aí, mas às vezes aparece uma assombração. Quando é vídeo, eu corto. Né? Quando é ao vivo, não tem como. Mas, aí, ó, spoiler aqui exclusivo pra galera do Sul Evidência, devo mudar, né? A questão de. Tô pretendendo investir um pouco mais no canal e devo mudar. Esse O cenário estúdio. aqui, daqui a Eu tô uns precisando meses. comprar luz, fazer um bagulho, tipo assim, dar uma estudada em iluminação e fazer um bagulho decente. Porque eu não mostro a minha cara, então eu nunca me preocupei com isso. A única coisa É, que eu tenho é uma ring light, só que agora eu comecei a gravar conteúdo pra curso e tudo. Eu quero aumentar a qualidade, fazer também as lives com melhor qualidade, tá ligado? Aí foi muito, eu achei É, muito engraçado. Eu fiquei olhando pro chat e ninguém reparou. Eu falei, não é possível que só eu reparei nisso. eu percebi, mas eu não falei nada, eu, mano. eu Fiquei fiquei quieto. torcendo pra ninguém ter percebido, tá E ligado? você viu também? Você viu? Vi. É, escutou, pô. É, Cara, que dois doideira. criadores de curso aí, né? Ó, eu até, porra, eu até tenho. Eu, não- eu- o meu curso, eu acho que ele. Ele é um curso mais voltado para o Discord, mas eu não quero falar muito dele, eu quero falar mais dessa experiência de empreendedorismo. Mas eu acho que foi algo bem legal para aprender, assim. Dá para ver ali que você tem os seus Uhum. projetos também, tem a plaquinha da Kify. E eu acho que isso é muito legal, assim, de um criador, porque tem muito criador que ele quer vender publi, né? Tudo bem, eu também vendo publi, mas assim. Eu acho que é muito mais interessante você também criar os seus próprios produtos, entendeu? Eu acho que sua visibilidade é, agrega pra caramba se você criar os seus próprios projetos, sabe? Então eu fico muito feliz de ver que os criadores, né, estão saindo um pouco dessa bolha. Tipo, vou vender publi, faz os seus próprios projetos, usa sua visibilidade para esses projetos. E, pô, eu acho muito legal. Inclusive, posso te dar uma dica de iluminação? Porra, eu Meu cenário é aceito. muito pior que o seu cenário é brabo, mas a iluminação dá para ajudar. Eu não tenho. E A primeira coisa que eu tenho que fazer é comprar uma cortina aqui, porque, pelo visto, provavelmente a luz é apagada e a cortina é fechada, né? Pra conseguir trabalhar a iluminação artificial, né? Tem essa dá pra questão. melhorar aqui ainda, assim. Eu tô falando que precisa de iluminação, mas é porque eu fiquei me matando olhando, desligando luz, vendo coisa. Mas uma coisa que eu quero aprender com você é que, pô, o cara tem a plaquinha já brava ali, eu ainda não conquistei, eu tenho que fazer Ah, esse então network nós aqui de fechamos essa questão aprender. aí. Eu ia perguntar a questão do seu curso, né? Como é que isso agrega na rapaziada? Tem conversão? A galera se interessa ou não? Quem é mais interessado naquele conteúdo, tá ligado? Cara, meu curso foi algo que eu fiz muito na cara e coragem, assim. Porque eu sempre fui de fazer isso.
meu curso no início, eu não acho que eu tive uma boa abordagem com ele. Ele tinha um valor mais alto, ele era uma coisa mais premium, né? Mas eu achei melhor com o decorrer do tempo, né? Soltando ele, de tipo, fazer algo um pouco mais em conta, um conteúdo ainda assim de qualidade, né? Com entrega bem legal. E foi algo que a galera gostou. Então ele fala de algo mais geral de Discord. Tipo, ele te ensina tudo, né? Então você quer criar seu servidor, quer aprender a programar, ele serve para isso também. Ele pega um público bem amplo. Quem se você vê meu canal, você se interessa mais pelos meus vídeos, provavelmente você vai agregar uma coisa para você o curso. Mas como empreendedor, provavelmente não é a melhor opção. Tá? Provavelmente eu deixo muito dinheiro na mesa com isso, assim, talvez era para focar mais na galera da programação. Já fiz uma pesquisa, a galera gosta mais da parte de bot. Talvez fosse mais inteligente, né? Mas assim, é algo que a galera elogia bastante. Eu acho que se a galera tá gostando, eu curto muito isso também de Eu fazer. acredito que é um pouco daquilo que você falou. Fala aí, Moraes, depois eu continuo. Mano, eu acho que se ele investe aí num curso focado na criação de bots pro Discord, eu acho que o pessoal vai agregar muito aí, principalmente o pessoal aí de programação, quer começar a fazer alguma coisa e o Discord é muito bom, cara, pra isso. Então acho que Certeza. vai alcançar muita gente. Eu acredito que tem essa questão de que ele falou de você testar e ver o que vai dar certo, porque eu tô há 5 anos aí, então já produzi livrinho, e-book, também assinatura, já vendi uma coisa, hoje tem curso de investimento, agora tem outro canal agora que é de investimento, e teve produtos que conseguiram converter mais do que outros. Às vezes a gente pensa, tipo, tem uma ideia e fala assim, caraca, esse produto aqui vai ser muito maneiro, muito top. Aí você bota e ninguém quer. Aí tem um que você faz ali até, às vezes, rápido, umas aulinhas simples que você grava em um dia tudo e converte bem. Então talvez seja essa questão também, você Legal. às vezes acertar no conteúdo pra quando você estiver produzindo os seus vídeos, converter muito mais vendas, né? Essa questão também. Não parar de produzir curso, ver o que vai dar bom, velho. Pode ser. Eu queria investir mais tempo nisso. Assim, era uma das metas, eu nunca consegui. Sempre surgiu um monte de coisa, esse é um problema de fazer muita coisa também. Mas você tem toda completamente razão. Eu acho que é algo que vale o investimento, assim, dar uma pesquisada e tudo mais. É, muito Tem que bom, mano. melhorar. Qual foi o seu maior Aí- aprendizado na. Fala aí, Moraes. O Não, Moraes, ele vai falar. Ele começa a falar exatamente na hora que eu vou falar. não, é que eu enfrento essa parada também, né? É fazer muita coisa, né? A gente tem ideias aí, por exemplo, eu sempre estudo muito para nível alto, né? Então, eu quero fazer projetos de estudo, um site, como por exemplo, banco de questão, matéria de fato para dar aula. Eu já dou aula particular, por exemplo, de matemática, física, né? E é uma ideia que, assim, eu passando por vários lugares que fizeram o mesmo, eu tenho uma visão de tipo, cara, se eu fazer de tal forma, eu sei que vai surpreender muita gente, eu sei que vai vender. Só que fica sempre tem que esperar o teu tempo, tem que esperar o teu tempo e até hoje eu não comecei, né? Eu faço muita coisa e o que eu quero fazer de fato eu não começo. Acontece muito. Eu acho que todo mundo aí que tá assistindo e que vai assistir depois de gravado lá no YouTube tem que ter em mente que, mano, uma hora é importante você tentar comercializar o seu conhecimento de alguma forma. Então, pô, a galera que tá aqui às vezes no servidor, mano. Tem gente que eu vejo aqui que dá aula, mano. Dá aula, tira assim um tempo assim, dá uma aula. Caraca, recentemente fez entrevista com um menor que passou na SpaceX, lá para oficial do Exército, também pra medicina agora. E ele tem lá, mano, a mentoria dele, mas ainda é um bagulho muito pequenininho, ele nunca foi de divulgar. Pai. Eu falei, cara, divulga aí pra galera do Discord, cria no Instagram, divulga, meu Sim. parceiro. Caraca, tu vai virar médico, mano. Tu passou rapidinho no negócio, velho. Passou, sei lá, na cabeça ainda, em quarto lugar. Então, comercializar o conhecimento de vocês. Boa Às mesmo. vezes tem gente aí, ó. O Dune foi no quesito Discord. Eu, matemática. O rapaz aí que eu citei, ele poderia estar falando sobre essa questão de passar em medicina, pra vestibular. Então, vocês vê, cara. Às vezes o hobby de vocês, o que vocês gostam de fazer, ou você já tem experiência em alguma coisa, em desenho, pá, você pode estar comercializando isso. É um jeito, um caminho que muita gente não pensa, mas é uma maneira de ganhar dinheiro. Entendeu? Com certeza. E assim, eu vejo muito que principalmente se você cria, se você usa a rede social para te ajudar com isso, eu acho que quando você errar, você não conseguir, você vai aprender. E da próxima vez, se você fizer, você vai ter uma chance razoavelmente maior de dar certo.
E se você acertar, você só precisa acertar uma vez, velho. Se você conseguir, pô, emplacar ali um canal, emplacar um conteúdo, emplacar um projeto, cara, você tá, pô, você tá feliz, tá bem, tá ligado? Então, eu sei que isso depende muito da personalidade da pessoa, mas pra todo mundo que estiver assistindo, eu recomendo, cara, você tem um hobby, tem uma coisa que você se interessa, cria, pesquisa, posta, faz, tá ligado? Que vai, cara, às vezes isso vira sua profissão. Uhum. É minha recomendação, cara. Hoje em dia, é o caminho mais simples, entre aspas, né? Porque simples não é fácil. Parece contraditório, mas até escrevi isso em algum lugar esses dias aí. É muito simples você caminhar, mas, pô, caminhar 50 quilômetros, isso não é nada fácil. Tá ligado? Então, é um É, caminho óbvio, mas que muita gente, por às vezes, não se esforçar, tudo não concordo. consegue, cara. Tá ligado? Criar conteúdo pro Instagram, Sim. pro TikTok, tudo, com o mínimo de qualidade que seja, pra converter um ou outro ali, às vezes, pra uma mentoria, pra um livro que a pessoa escreveu, entendeu? É isso aí, rapaziada. Perfeito, Tá aí a visão pra perfeito. vocês. O Thaleson Concordo plenamente. perguntou como é que você lida com seus familiares dentro de casa pra produzir vídeo. Se você não tem vergonha de aparecer. Ah, eu tenho muita vergonha, eu tenho um problema, eu não sou uma boa pessoa, por exemplo, de me vender, de falar sobre o que eu faço, eu fico com muita vergonha. Mas, assim, a minha família é tranquila, assim, eles sempre apoiaram, eu sempre tive, acho que é uma coisa que eu tive muita sorte, né? Muita gente fala, pô, Dudu, você deu sorte, seu canal bom, viralizou. Eu não acho que isso seja sorte, eu fiz um Fala a milhão de mesma vídeos coisa pra antes de mim. viralizar. Só que, tipo, eu tive 1 bilhão de canais. Já fiz um canal de Minecraft, não deu certo. Mas uma coisa que eu tive muita sorte acho que de ter uma família que não recrimina, que incentiva. A minha Não fala sei que se é o cara do YouTube, é o cara do YouTube aí, ó. Mas teve essa é, questão também, tipo assim, de gente da própria família falar, não, porque foi sorte, você postou lá um vídeo, um estourou e cresceu. Mas, tipo assim, é, eu já tenho dois canais, eu tenho um de investimento e eu comecei no finalzinho do ano passado já tá com 30 mil lá, cara. Tá ligado? Então, exatamente. não é sorte não, velho. Porque fica postando, trabalhando com qualidade, né, mano? E tentar, né? Porque, como eu falei, às vezes às vezes você faz um monte, aí uma coisa dá certo, aí foi sorte. E você Né? tá com vergonha de quê, mano? É só você se trancar no quarto e gravar. E vai ter vezes que você vai fazer o bagulho e ninguém vai saber de nada, mano. Tá ligado? Tipo assim, se você, É, por exemplo, igual eu, cara, eu sou dark no YouTube, né? Eu só tenho minha voz. Se eu sim, não tivesse Instagram, nada, e só produzisse no YouTube pronto, mano, sei lá, só minha mãe ia saber e acabou, tá ligado? Se eu quisesse falar pra sim, tu, tô vendo ainda o que eu quero ser da vida, tô fazendo concurso, que não sei o que. Geral ia acreditar, ninguém ia saber que eu tenho um canal no YouTube, cara, grande, entendeu? Então relaxa quanto a isso, mano. exatamente. Tipo, uma coisa assim, quando eu comecei, eu não tinha minha cara. Se você for olhar o meu primeiro vídeo, ele não tem o rosto, eu acho. Deixa eu ver aqui. Até conferir. Ele não tem o rosto, só que aí, tipo, isso aí é muito incentivo de família. E, tipo, porque teve alguém pra me falar. E se não tem alguém pra te falar isso, eu estou falando agora, pra quem quer começar, né? Primeira coisa. Você pode ter um canal Dark, é muito bom, vai te facilitar. Eu, por exemplo, às vezes tá tendo coisa na minha casa, eu não consigo gravar, então se fosse Dark eu conseguiria, é bom, é uma possibilidade. Mas se você quer principalmente criar um conteúdo em alguma área que vai te dar reconhecimento, não só você pegar o AdSense ali, não, você quer ter reconhecimento como autoridade nessa área. Usar o seu rosto é bom pra você ser identificado, pra você, pô, vão saber quem você é, entendeu? Você criar uma marca pessoal. E foi meu pai que falou, pô, bota o seu rosto aí, cara, pra galera saber quem é você, sabe? Não só pela sua voz às vezes. E foi algo que pra mim fez toda a diferença. A minha marca pessoal foi o que quebrou, com certeza virou, tipo, foi o que me permitiu chegar no lugar que eu tô. E também, e muitas vezes por eu me expor, eu tive muita vergonha, quase, às vezes, pô, a galera falando, eu sempre tive vergonha de mandar pra galera. E aí, por exemplo, pessoas da minha família, como a minha companheira, ela sempre falava: vergonha de quê, cara? Por que que você tá com vergonha? E isso me dava um pouco mais de segurança de, pô, falar às vezes botar minha cara aqui e não ficar com vergonha daquele conteúdo. Ela fala: não, pô, você tá fazendo um bom trabalho, você tá cheio de inscrito aí, não tem que ter vergonha. E você de casa aí, cara, se você fizer, não tenha vergonha. Você vai dar, você vai ficar com vergonha, mas bota a cara. Uma hora você vai Passa. se acostumar Isso e faz passa, é. muita diferença. Porque assim, a galera que. Isso parece muito papo de coach clichê, mas a galera às vezes vai ficar te zoando. Alguém pode ficar até te zombando. Mas quando você estiver fazendo sucesso, velho, a pessoa vai achar foda e vai falar que foi sorte, tá ligado? Então, tipo assim, não dá ouvidos, faz sua parada, tá ligado? Constrói sua parada, e vai que dá bom, mano. Não tenha vergonha mesmo, não.
Cara, vale a pena, mano. YouTube, Instagram, assim, pra você conseguir, sem botar muito dinheiro, sem fazer tráfego pago, só no orgânico mesmo, você converter muita gente ali, porque utiliza isso como uma vitrine Sim. para os seus produtos, no caso. É assim que você tem que utilizar o Instagram e o YouTube. E pra mim, hoje em dia, o Instagram é o mais fácil de você produzir conteúdo. Eu já falei sobre isso, acho que em outro momento, mas eu acredito que o YouTube é muito bom pra longo prazo, porque você cria muito mais autoridade, muito mais Sim. engajamento, comunidade, do que no Instagram. Porque Instagram, às vezes, o cara passa o dedo assim, lá, pô, passou, já esqueceu de você, filho. Muito difícil tu Sim. criar comunidade no Instagram, mano. Isso é. Tem que Cara, aprender melhor. Eu tô mais no TikTok hoje. se o Discord acabasse amanhã, o que o Duni faria? Ah, eu ia com certeza. Porque assim, o que eu penso muito, assim, o Discord já, às vezes já teve chance de, pô, ser bloqueado no Brasil. Eu já, apesar do Discord não ter acabado no Brasil, por causa da forma como eles ensinam as coisas, muitas marcas não querem mais trabalhar com Discord. Cara, não gostam mais e não querem mais. Isso fecha muitas portas. Então, para muitas situações, já chegou nesse caminho, né? Pô, o Discord não tem mais. E a gente cava novas oportunidades. Mas o que eu quero falar com isso? É, o importante de você. É muito importante você não colocar os ovos todos na mesma caixa. Então, o meu Discord, o arroba dele era Dune Discord. Meu conteúdo era. Ó, maçaneta de. Dune Discord, porque eu falava de conteúdo sobre Discord. Hoje, eu sou um cara que faz conteúdo sobre comunidade e tecnologia. Se o Discord morrer, eu vou fazer conteúdo de comunidade para outro aplicativo, conteúdo de tecnologia para outro aplicativo. Porque se o Discord morrer hoje, as pessoas vão continuar jogando, Vamos vão pra algum continuar lugar. sendo gamers. E aí elas vão pra onde? Não sei pra onde elas vão, mas pra onde elas forem eu vou atrás, entendeu? Então, Tem alguém e querendo mesmo te se não oferecer um forem, cafezinho, mano. exatamente. Tem um. Assim, desculpa, só pra finalizar, assim, o que eu aprendi até agora foi criar conteúdo, cara. Se o Discord morrer, eu crio conteúdo de outra coisa, assim, sabe? Eu acho muito da hora essa questão de produzir conteúdo e eu incentivo demais a todo mundo criar, cara, porque. E eu sempre falo, mano, faz o que você gosta, mano. Eu comecei falando de matemática, cara, matemática. E Com depois eu certeza. comecei a de investimento. Ah, por que eu criei o canal de investimento? Porque eu quero falar de investimento, tá me dando vontade de falar. Então eu nunca levei um bagulho tipo como trabalho, nossa, eu vou falar sobre tal coisa, eu vou fazer tantos vídeos por semana, que isso, edição. Não, eu aprendi a editar, olha ele postando de pouquinho em pouquinho e do nada cresceu, mano, porque eu postava direto, né? Postava ali e me esforçava minimamente pra produzir algo com qualidade. Então, se você, pô, quer ter um bom resultado hoje em dia, um resultado bom, mano, cara, o caminho da internet é muito interessante, mano. Muito interessante. Só você tem que fazer da maneira correta, ok? Um vídeo É. Só por se década. dedicar. Só se Uhum. dedicar, pô. Tem muita gente fazendo muita coisa mal feita e Uhum. ganhando coisa, né? Então, se tu fazer minimamente bem, você já se destaca. Pra questão de empreendedorismo, pra gente entrar aqui na finalização, qual dica que você daria aí pra rapaziada que tá querendo empreender? Ó, vamos lá. Assim, empreender é um caminho muito bom para você crescer, para você criar oportunidades, para você ter sua profissão. Empreender, ele muito provavelmente ele vai ser um pouco menos estável mesmo. Então, tipo, você ter uma empresa não é aquela coisa de você ter um salário todo mês, muitas vezes. Pode ser, se você tiver uma empresa grande, conseguir, né, ter uma estrutura, ter um prolabore, né, você consegue ter isso, mas assim, querendo ou não, o seu projeto ele vai ser algo instável, vai ter momentos em alta, momentos em queda. Então, esteja preparado para isso, saiba que isso vai acontecer. Se necessário, tenha acompanhamento de profissionais para falar um pouco sobre como lidar com essas emoções, essas ansiedades, porque isso ajuda, né? E se você vai empreender, use suas especialidades, as coisas que você gosta, as coisas que você estuda, se você faz uma faculdade, ou se você curte um assunto. Eu jogo xadrez pra caramba, eu gosto. Pode ser. E cria e usa isso para poder usar, e usa a internet para isso, assim, a recomendação que eu daria. Começa a usar a internet. Aprende. Você não precisa postar um vídeo em um canal e dar certo necessariamente. Mas posta, faz. Pô, como é que eu edito um vídeo pra ficar legal? Pesquisa. Pô, mas os meus vídeos não pegaram visualização. Pesquisa. Tem Não, e tutorial. mesmo Eu que fui não vi no pegue. tutorial. Tipo assim, eu tava falando com a galera acha que, tipo assim, pra você conseguir dar muito certo na internet, você sempre tem que estar, tipo, 50 mil views, 100 mil pra cima. Rapaziada, eu sempre dei um exemplo de um dos editores que eu tenho, que é o Adrian.
Ele começou agora o canal, deve estar com, sei lá, 5 mil, 10 mil inscritos. E, pô, os vídeos dele pegando 1.000 views, 2.000 views, ele nunca postou nada. Aí eu falei, cara, cria uma parada, você edita muito bem. Cria um Pois curso é. de After Effects, cria um pacote de presets, igual o Finzar lá da gringa. Aí ele foi lá e criou o pacote de Não. presets. Aí no último vídeo que ele postou, não sei quantas views pegou, mas acredito que eu não sei, já é tipo um bagulho estratosférico que ele tá começando agora, vamos supor, tipo, 5 mil views. Rolou uma vendinha ali, Top, cara, do pack de preset top, dele, mano. Tá ligado? E tipo assim, top não é demais. tão complicado você chegar, tipo, 1.000 views. Às vezes 500 views que seja, por você tá começando, ainda mais nego vai pegar mais confiança em você por você não ser grande, tá ligado? Perfeito. Já E é rede alguma coisa. social. Desculpa, Vitor, só dar um comentário para não Não, perder o fio da meada. Mas, principalmente no YouTube, se for conteúdo tipo tutorial, por exemplo, o YouTube e outras redes sociais que tem normalmente aquela ferramenta de você pesquisar as coisas, cara, o seu conteúdo ele vai ser acessível para sempre. Então, os meus vídeos que mais têm visualização, eles pegaram tipo 500 visualizações quando eu postei, entendeu? Então, posta, porque aquele vídeo é como se fosse um investimento. Mas ele pode gerar retorno para você para sempre, entendeu? Então é uma coisa que dá muito valor. E se você não tiver dando certo no início, você tá aprendendo as técnicas. Então, quando eu postei meu primeiro vídeo, pô, ele não teve tanta. Por exemplo, no YouTube, você tem que ter taxa de clique, aí você vai aprendendo, tem que ter taxa de clique, tem que ter retenção. Mas não sei como é que faz para ter retenção. Pesquisa, tem vídeo no YouTube, pô, retém isso assim, assim. Tem Então você vai tudo de aprender. graça no YouTube praticamente, cara. Exato. Pesquisa, seja curioso. Pô, não sei, pesquisa. E hoje tem IA, então você consegue até mais fácil achar as informações, não precisa ficar fuçando. Você bota na IA, às vezes ela te dá já, pô, segue esse estudo guiado, né? Você faça um estudo guiado para eu aprender a criar. Pá, já te dá, você faz, acabou. O nego não procura as coisas. Cara, eu comecei procurando como editar no Premiere. Aí eu aprendi o básico dos botão, keyframe e tudo. Aí beleza, eu comecei a postar e fui melhorando a edição. E tudo eu fui procurando no YouTube. Como fazer thumb para vídeo no YouTube. Depois eu fui procurando. Mano, esses dias eu tava até falando, rapaziada, caraca, vocês são muito encostados. Porque às vezes a pessoa fala assim, pô, queria escrever um livro. Mas caraca, como é que eu vou produzir um livro? Não faço a mínima ideia. Pô, deve dar maior trabalho. Mano, eu falei, quero escrever um livro, eu escrevi digital, tinha lá cento e poucas páginas. É... Aí eu falei, pô, quero fazer ele físico pra dar de presente pra algumas pessoas, eu não comercializo ele. Aí, o que que eu fiz, mano? Entrei no Google e botei fábrica de livro. Eu escrevi 2 palavras, segui o passo a passo do site e produzi o negócio ali, cara. Pô, cara, não é possível, mano. Exatamente. Você tem que. Mano, paz, vai atrás, mano. Tipo, às vezes é um pouco cara de pau, tipo, tem que ir atrás, pesquisar, descobrir, fuçar. Isso mesmo, e como eu voltando à pergunta de empreendedorismo. A visibilidade que você consegue com conteúdo orgânico, ela é muito barata, pessoal. Se você for para você comprar, por exemplo, você vai comprar 10 mil visualizações em um vídeo para você vender um produto. Você quer comprar, fazer mídia paga. Cara, você vai pagar uma fortuna. Você faz uns vídeos, você faz ali o conteúdo orgânico, além de você conseguir isso sem tirar um dinheiro do seu bolso, aquele conteúdo vai estar para sempre online. E o melhor, como é um conteúdo orgânico, não tem aquele ali patrocinado em cima que muitas vezes assusta o cliente, a galera converte muito mais. Então você tem um negócio e gerar essa lead, essa galera, esses clientes pelo seu conteúdo orgânico, na minha opinião, é o caminho, assim, sabe? É a forma que você pode começar, sabe? Então, é o que eu recomendaria. Perfeito. Para finalizar, Duni, eu queria pedir para você falar alguma coisa que você queria falar, aqui que talvez não foi perguntado e você gostaria muito de falar, e também uma mensagem para a rapaziada aí que tá querendo crescer na vida. O que que você tem para dizer para essas pessoas? É, acho que o que eu mais quero dizer, assim, principalmente pra galera aqui, eu acho que o nome do servidor é Estudos em Evidência, então acho que a galera é uma galera muito. Que tá querendo realmente ter uma condição melhor, talvez, tá Uhum. buscando coisas na vida, oportunidades, e tal. E, cara, continuem, assim, só de vocês estarem querendo correr atrás, vocês já estão na frente. Eu sei que o caminho muitas vezes ele é difícil, eu sei como é, principalmente questão de concurso, vestibular. Não é fácil, né? Você tem que estar ali, né? E na vida, cara, muitas vezes é isso. É você ter um pouco de constância. Não é todo dia que vai ser super animador, não é todo dia que vai ser. Vai ser. Você vai acordar animado, vai acordar querendo fazer, mas permaneçam, tenham constância nas coisas, façam mesmo sem querer,
né? Criem rotinas, né? Eu gosto muito dessa questão de rotina, eu já li vários livros sobre isso, eu acho que é algo que pode te ajudar nesse caminho. E continue, né? Às vezes é difícil mesmo, pra mim foi muito difícil em muitos momentos, mas você seguindo em frente, você se focando, é a forma aí de você conseguir seus objetivos. Ó, o Thales tá perguntando se vai ter live hoje de análise. Vai sim, vai sim. A live, eu faço live toda sexta, mas a de hoje vai atrasar um pouco, mas a gente vai fazer sim. Depois lá do podcast, não deixa mais nada aqui, colhem lá no canal do Duni. Fechou, mano. Ter resiliência. Só vai. Com certeza, assim, galera, é, você vai passar por momentos difíceis. Tipo, se você depender de estar motivado, tipo, a motivação é boa pra você começar, ela é legal. Sempre procure estar motivado, mas se você depender da motivação, vai ficar difícil. Eu recomendo pra vocês um livro chamado, acho que é O Poder. Eu vou pegar o link depois dele, é um livro amarelinho que fala um pouco sobre a Poder do hábito. rotina. Poder do hábito. Poder do hábito, esse. Assim, é porque eu trabalho muito com essa questão do hábito por causa de meus aplicativos. Eu uso isso para poder criar o hábito para galera usar meus apps. Mas eu acabei usando isso para minha vida também e foi algo que mudou. Eu nem percebi, mas isso mudou completamente. Hoje em dia, eu acordo cedo, vou fazer exercício físico, vou malhar, faço minhas coisas, trabalho. E é uma coisa que não me é desgastante porque eu criei esse hábito, tá ligado? Então, a motivação ela é importante, mas tente criar esses hábitos. Porque é isso que vai fazer você chegar. Não é você ter uma ideia genial. Pô, eu tive uma ideia de canal genial, vou fazer. Não. É você fazer. Fazer, 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 fazer. Eu acho que é isso Pois é. que E não transforma. parar, Tá? mano. Eu vou falar sobre essa questão de canal. Constância. Eu comecei produzindo, como eu postava muito por hobby, no começo eu até postava com pouca frequência, cara. Postava, tipo assim, de 3 em 3 meses. Mas eu postava, ia postando ali e teve um vídeo assim que começou a pegar visualização e eu continuei postando. Postando até que eu falei, vou focar nisso aqui, e aí comecei a postar cada vez mais frequência. Tipo assim, tô há 5 anos gravando conteúdo, já teve período até que o canal perdeu a monetização. Por conta de um bagulho de shorts lá, eu tinha postado uns shorts sem mostrar minha cara, aí perdi a monetização, aí eu fiquei tipo, uns 2 meses tentando entrar em contato com o YouTube, e nesses 2 meses eu falei, não, vou continuar postando, como se nada tivesse acontecido. E vou tentar fazer uma grana de outra maneira aqui, só com a visibilidade, mesmo que seja pouca, não vai ter licença e tudo. Qualquer coisa eu crio outro canal e vou continuar, filho, não tem essa não. E no meio do caminho, muita gente se inspirou no meu conteúdo, porque nesse nicho de educação não tem muita gente que produz conteúdo do jeito que eu produzo. Cara, muita gente cresceu rápido. Muita gente cresceu rápido porque, como eu falei, não tinha gente parecido. O cara vai lá, criou o canal, passou de 100 mil inscritos, o cara abandonou, mano. Já, tipo, o canal já tá 2 anos parado. O cara, tipo assim, parou de postar conteúdo. Muita gente Sim, aconteceu isso, sim. velho. Muita gente. Então acontece muito isso. Até gente que já Com conseguiu certeza. alguma coisa parar. Por conta da falta da constância, mano. Com certeza, velho. A gente tinha um cara que fazia conteúdo de Discord, eu comecei, ele já tinha 30 mil inscritos, ele teve hora que ele parou, não sei se ele tivesse continuado. Na época, a Discord não era uma coisa que você tinha oportunidades, mas se ele tivesse continuado, entendeu? E o cara parou, não gostou. Então, assim, continua. Exatamente isso, continua. É gravado, mano. Isso aqui não é live, não. É, a gente tá prevendo o futuro aqui dos comentários. É isso, cara. Valeu, Duni. Pô, muito obrigado aí pela sua presença. Uma presença ilustre aqui. Eu nunca imaginaria que eu ia estar entrevistando, tipo, você, assim, ó. Parada muito aleatória, mano. Que isso, cara. Aleatório mesmo, né? Isso é verdade. Vai estar saindo lá pra frente Não, com lá no certeza. Estudos em Evidência podcast lá. Tô querendo Aí- trazer mais nessa pegada lá, porque era muito focado em, tipo, concurso, vestibular e mais aprovado, pra dar dica de estudo. Mas acaba que, depois de um tempo, acaba sendo um pouco repetitivo, porque os melhores sempre fazem a mesma coisa e eles repetem sempre a mesma coisa. E, pô, estudo é muito mais do que só passar em alguma coisa. Tem gente que já tá trabalhando, tipo, você que estudou aí, tá fazendo engenharia de software, empreendeu, cara, você tá transmitindo ensino pra uma pessoa. Então, pô, estudos em evidência. O que que é estudar? É só pra concurso, vestibular? Empreendedorismo também não conta, outras coisas, entendeu? Então eu queria trazer essas Sim. questões, né? O cara que empreendeu no Discord, o cara que montou um curso preparatório pra vestibular, o cara que é fisioterapeuta e hoje em dia tem a clínica, tá ligado? É uma doideira, isso vai ser maneiro, Com mano. certeza. Com certeza. Eu acho bom até pro seu público mesmo, talvez seja uma galera mais voltada para estudo, de tenha, né, vestibular e concurso. Mesmo assim, eu acho que com tudo que você for fazer, cara, tenta. Porque se você for estudar, você vai ser especialista em algum assunto, ou você vai ter autoridade em algum assunto. Mas com a exposição de rede social,
você consegue aumentar estratosfericamente a sua autoridade, entendeu? E muitas vezes o cara nem é tão bom, tem um cara que nem é tão bom, tão melhor que você. Ou melhor, às vezes o cara é pior que você na profissão, mas o cara sabe trabalhar com, sabe se vender, sabe trabalhar com rede social. Então, independente se você for ser concursado, se você. O que você quer fazer? Você saber trabalhar com rede social, na minha opinião, é muito bom, tá? E isso ajuda bastante. Perfeito, mano. Rapaziada, muito obrigado aí pela presença de todos nessa sexta-feira, 4 horas da tarde. Galerinha aqui, nesse calor, tá calor aí, Duni? Aqui, onde eu moro, sempre faz, mas. Hoje já tá fresquinho. Que isso, aqui no Rio de Janeiro tá o calor dos infernos, meu parceiro. Nossa Caraca, senhora. 32 graus aqui, na sombra. Nossa. caraca, Nossa. mano. Sol pra caramba. Perfeito, mano. Vai lá, velho. Boa live lá pra você e muito obrigado pela presença. Em breve vai estar saindo lá no canal lá do Cidadãos em Evidência e eu vou estar pedindo pro Moraes ou o Luiz pra te avisar quando sair lá, mano. Aí você também divulga lá na sua comunidade. Fechou? Qualquer coisa, tamo aí. Fechou. Pode divulgar sim. Foi um prazer participar aqui da live com vocês. Muito legal o papo. E pra galera aí, compartilhem depois a live que com certeza vai ficar muito top Prazer é nosso, lá no rapaziada. canal. Um grande abraço e um beijo. Até Valeu, a galera. próxima, Até mano. mais. Valeu.